Olha, André, eu acredito assim, ele não vai ser muito assim, negócio da liberdade, porque tem, você sabe, né, toda uma instituição por Sim, trás, por trás, né, para a gente, né, ou ele vai ter que ficar na dele, ou ele vai ter que tomar uma solução. Mas dentro do que é possível, ele vai querer estar sempre assim, André, um passo à frente, sabe? Ele sempre vai querer fazer algo positivo, né? Então, eu acho assim, o que eu acho, André, é que eu vejo assim, ele com algumas amarras, por causa do cargo, né, também. Então, ele pode, eu acredito que ele, um pouco modernista, sabe, André, também, mas ainda mais que ele tem o número 11, né? Essa pergunta, como é que ele vai ser? Eu digo, olha, pelo que eu vi, André, ele vai ser uma pessoa assim que vai ter que ter muito cuidado, principalmente porque ele corre risco, sim, de acontecer coisas com ele lá dentro. Então, o que é que. Eu estou falando de até envenenado, tá? Até uau. envenenado. Ele corre risco, sim. Então, ele parece assim, aquela pessoa assim, doce, né? Tal, mas André, no fundo, ele assim, eu acho até ele um pouquinho além do tempo dele, mas ele contido. Tudo que ele queria viver, eu acho que no celibato ele foi para poder ele ter assim, não ter pressão, vamos dizer assim, não ter pressão. Então, eu não sei nem como, André, ele traz como é que ele lida com isso internamente dele, sabe? Eu acho que ele sofre, Hum, sabe? Porque o que eu vejo assim, André, nele eu vejo assim o seguinte, ele é uma pessoa como fosse, eu acho que se ele for provocado, ele não é doce, se ele for provocado, ele vira uma fera. sei. Então, enquanto você pensa que ele é tudo aquilo, mas se ele for pressionado, meu filho, já era. Não, sabe aquela pessoa? E não pode ser Quando eu pressionado. eu sou boa mesmo. Quando eu sou ruim, ainda sou melhor. Sabe como é? Eu Então, é sei. mais ou menos isso. Então, existe assim, porque ele também, André, que eu estou vendo, eu tenho esquecido de falar, ele tem a imagem assim, mais dele. O que é mais forte dos números dele, eu acho, pela minha avaliação, que é o 33, que é aquela pessoa diplomática, sabe? Colega, sabe? Aquela pessoa que, que tem aquela disposição de ter a escuta do outro, né? Mas se ele for ameaçado, meu amigo, já era. Sai de Entendeu? Se baixo. ele for ameaçado. Então aparece o que, André? Aquele lado dele que ninguém conhece, sabe? Então, ele tem, né, a questão do 5 e do 11, sabe? Então, ele é um pouco, né? Com cara de. Não vou dizer tanto que fica um pouco pejorativo, mas estou falando assim. Ele parece ser uma pessoa, isso tudo, mas no dia que pressionar ele, no dia que colocar ele sob pressão, sabe, ele não pode se sentir ameaçado. Se ele se sentir ameaçado, aí ele vai ser realmente. Aí vocês vão conhecer a fera, né? Aquelas pessoas assim, André, a gente tem que ter cuidado, né? Calado, mas É quando aquela pessoa soltar, meu filho, aí. calminha, tudo, mas Sabe? quando é pressionada, a pessoa vira uma fera, né? Só que, André, a questão do conclave, a questão do celibato, faz com que esse lado todo dele seja o contrário, entendeu? Então, não sei até que ponto ele consegue como é que é, viver esse tipo de conflito dentro dele, sabe? Então, isso tudo que ele vai, né? Primeiro ele tenta, sabe, ser pacífico, tal.
né? Mas eu acredito que, com o passar do tempo, pelo que eu vi no mapa dele, as pressões que ele vai sofrer, ele vai vivenciar a coisa lá dentro, André, que quando esse negócio começar, as pressões, aquela coisa toda, começar, aí vocês vão ver o lado que eu estou falando dele vir à tona com muita força. Então, ele tem um 5 e tem um 11, né? Então, isso tudo vai vir. Eu acho que não vai demorar muito para ele começar no lugar que ele sentir, sabe? Olha, vamos esperar que vocês vão ver. Depois vocês vão se lembrar dessa live. Vai, porque ele vai. Aí a pessoa vai dizer assim, muita gente vai se assustar, tá? Agora, eu acredito que quem vai gostar mais dele assim são os conservadores, para poder ter, porque ele vai ser, sabe? E aí é muito complicado, sabe? E ele também tem aqui, André, a missão de vida dele, né? Que é a data do nascimento, ele tem aqui um 7 de 43. Quando eu falo 43, quando a gente soma as letras, André, a gente diminui, né? Reduz. 43, a gente reduz, né? Para um número só, porque na numerologia cabalística é até o 9 que a gente usa, de 1 a 9. Então, todos os números eles têm que ser reduzidos, entendeu? Se for 11, olha, 11, 33, tem número que a gente não mexe, aí que são números mestres, entendeu? Então, a gente não mexe, mas os outros a gente reduz, né? Então, por isso que eu estou falando assim. É porque eu não posso explicar como é a numerologia, vai ficar muito, muito longa. Então, quando a pessoa tem esse 7, isso aqui anda 7 de 46, é por isso que eu venho falando. Eu não sei como é que ele lida com a parte sexual dele. Sabe? Não sei como é que ele lida. Porque quando eu vejo, André, assim, essa situação, que a pessoa diz, eu tô sozinha, não tenho ninguém e tal. Quando tem essa informação aqui, a gente vê que tem uma coisinha que a pessoa quer esconder, sabe? Ou pode não ser verdade. Então, eu tenho, quando essa configuração tem no mapa, eu realmente, André, posso dizer a você que eu não sei como ele resolve isso internamente com ele. Né? Mas aí são coisas dele que a gente a gente não tem que expor também aqui. Mas, assim, para mim, a palavra, né? Bom entendedor, né? Como diz. Então, outra coisa também, André, ele tem além disso, o que é que acontece aqui? Ele tem uma 5 de 23, e ainda ele é nascido no dia 14. Então, assim, é muito forte, André, a parte sexual. É muito forte. Então, eu acredito que ele levou essa parte que tinha que ser castrada, que tinha que ser o celibato. Sabe? Então, eu acredito assim, até pela época, talvez, né? Não fosse alguma coisa que eu vejo ele assim, ele reprimido.